rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Certa feita caminhavam por uma floresta, o discípulo e seu mestre. Em determinado trecho do caminho, o mestre para abruptamente e agacha-se. O discípulo não entendera o que estava acontecendo, mas prestando um pouco mais de atenção, percebera que o mestre havia parado para observar um escorpião que se debatia numa pequena poça d'água que existia um pouco mais à frente. O mestre então agacha-se, apanha de um galho e tenta retirar aquele animal que se debatia como que lutasse contra aquela ocorrência infeliz que estaria para acontecer, porque fatalmente morreria afogado. Enquanto esforçava-se para retirar aquele animal, apanhou de um graveto e tentava a todo custo retirá-lo daquela situação, até que o discípulo para e fala: mestre, por que insistes em tirar e salvar este animal dessa situação? Não vês? A todo instante ele se debate e ergue a sua cauda, prepara o seu ferrão para feri-lo. O discípulo então, sem entender, insiste: mas mestre, por que insistes? Não vês? Ele busca o tempo todo te ferir, de lançar um veneno mortal. E o mestre pacientemente olha para o seu discípulo e diz: porque é da natureza dele me ferir, mas é da minha perdoar. Com essa pequena história que fala-nos de uma lição e de um fator tão importante nas nossas vidas, mas sabemos tão difícil de executar, que é o perdão. Ainda que feridos, maltratados, especialmente quando são ocorrências sequenciais, corriqueiras, frequentes. Que nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Estimando que nessa noite todos vocês possam estar em paz. Desejando que o desejo de fazer das suas trajetórias um caminho diferente, novo, possa ser estabelecido. Hoje nós estaremos refletindo a respeito de um tema que nos é tão caro e tão importante, que é a respeito da saúde e do bem-estar. Mas antes, me permitam fazer uma leitura reflexiva de uma obra de Emmanuel sob a psicografia de Chico Xavier, chamada Pão Nosso. Nesse livro existe uma mensagem que Emmanuel nos traz e que nós achamos bastante oportuna. O título da mensagem é Preserva a Ti Mesmo. Tem um pequeno trecho de João capítulo 8, versículo 11, que nos diz, abre aspas, vai e não peques mais. Eis uma fala do Cristo, Jesus. E Emmanuel inicia a mensagem da seguinte forma: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem, na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usa os conhecimentos elevados que recebes para benefício
da própria felicidade? Se não prezas a contribuição que te vem de cima, se não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais, debalde improvisaram eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Eis um convite extremamente importante que Emmanuel nos faz para que possamos rever, revisitar os nossos padrões de comportamento. Porque quem hoje não tem conhecimento a respeito dos caminhos necessários para se adquirir a boa saúde e o bem-estar, quem hoje não consegue, não sabe que alimentar os desequilíbrios, os pensamentos perturbadores ou as emoções perturbadoras não trazem consequências diretas no nosso bem-estar. Quem não sabe hoje que determinados excessos são capazes de nos retirar a saúde, paulatina ou abruptamente. Então, como nos diz a canção de Beto Guedes, a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender, só nos resta colocá-las em prática. E acho que no momento em que todas as pessoas estão sendo convocadas a pensar a respeito da sua própria vida, do significado que ela tem, da importância da saúde no nosso dia a dia. Num momento como esse, nunca se fez tão oportuna essas reflexões. Porque nós devemos sim modificar as nossas condutas, porque não há como esperar resultados diferentes utilizando dos mesmos métodos. É preciso fazer sim diferente. É preciso agir e atuar de modo a modificar os nossos padrões comportamentais, mentais, os nossos vícios, sairmos dessa acomodação que gera tantas dificuldades para nós e que tem nos gerado tanto sofrimento. Lembrando agora que recentemente, quando houve a possibilidade da flexibilização, quando estávamos tanto tempo reclusos, tendo que reavaliar, readaptar a nossa rotina, o nosso cotidiano dentro de casa, muitos que estavam acostumados a comer nos restaurantes ou terceirizar a alimentação, se viu na condição de ter que aprender a cozinhar e descobriram verdadeiros dons. Aprenderam a alimentar-se de forma mais saudável, a perceber o seu corpo, como reagia, como estavam se portando, mas também perceberam as dificuldades que ainda traziam no íntimo do ser. Oportunidades valiosas de aprendizado, que nos fez perceber que na vida tudo precisa de planejamento. Para se alcançar determinadas metas, precisamos antes estabelecer roteiros, rotinas, mas, sobretudo, empreender. Empreender significa pôr em ação, em atitude. A esse respeito, no seu livro Momentos de Saúde e Consciência, Joana de Ângeles nos traz um capítulo, e o livro é muito interessante porque ele é dividido em duas partes. Primeiro, Momentos de Saúde, e ela traz vários elementos que podem compor esse verdadeiro exercício da saúde, de uma saúde que é integral, é plena, é abrangente. E aí ela fala sobretudo sobre as nossas posturas em relação às pessoas, à vida, a nós mesmos. Por isso que ela fala, por exemplo, de posses, de amor, de ressentimento, da oração, de vidas renovadas, de encontro com a realidade. E numa segunda parte ela vem falar sobre a respeito dos momentos de consciência. A consciência nos seus diferentes desdobramentos, como por exemplo, comportamento e consciência, saúde e consciência, culpa e consciência. Nesse específico que nós trouxemos hoje,
Ela vem falar a respeito da saúde e do bem-estar. E ela inicia da seguinte forma: o planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Previsões e detalhes, cálculos e referenciais, organograma e execução constituem a base do labor, do qual decorrem os êxitos ou os insucessos. Da planificação até a concretização do empreendimento, quaisquer alterações têm que ser estudadas, a fim de serem introduzidas sem prejuízo para o conjunto ou excesso de gastos não previstos. Ela fala a respeito da posição da prudência que devemos ter, desse olhar crítico, observador, disciplinado, para que cada mudança de passo seja muito bem planejada. Nós ainda agimos muito impulsivamente. Comentávamos no início a respeito daquela fase de flexibilização, e aí foi percebido que quando começou-se a permitir que as pessoas pudessem novamente retomar aos poucos o seu cotidiano, nós vimos verdadeiros festivais de comportamentos imprudentes. Nós vimos excessos, nós vimos comportamentos desviados que automaticamente remeteram as pessoas às suas posturas equivocadas anteriores. A experiência dolorosa da privação da liberdade, da restrição dos caminhos nos quais a gente poderia transitar não foram suficientes para nos reeducar a consciência. Então muitos cometeram os mesmos excessos que antes. E hoje, infelizmente, estamos colhendo essa invigilância, o resultado dessa invigilância, dessa imprudência, desse comportamento egoístico, que não consegue enxergar que as minhas atitudes, às vezes, respingam e repercutem diretamente sobre outras pessoas, sobre terceiros. Nunca fomos tão convocados a sermos empáticos e solidários, porque me restringir no lar, me abster de me aglomerar, de estar junto com outro volume de pessoas, se tornou, sim, um gesto humanitário, porque eu estou poupando aqueles mais vulneráveis. Falta em nós ainda esse exercício da consciência, de repensar as dores que me chegam, que na verdade não são consequência de atitudes alheias, afastadas de nós, mas são, na maioria das vezes, produto da minha própria invigilância, das minhas imprudências. E aí segue Joana de Ângeles. Na mesma linha de raciocínio, uma cuidadosa sementeira de cardos com adubação frequente, outra colheita não resultará senão de espinhos e acúlios. Não dá para esperar colher benesses quando a minha semeadura não tem nada a ver com isso. É antagônica, por exemplo, à promoção do meu próprio bem-estar e da minha saúde. A criatura humana torna-se o que pensa, diz Joana, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Porque algumas formas de pensamento são sutis, mas reiteradas vezes alimentadas no nosso pensamento, elas se fixam e se tornam hábitos. Pensamentos contínuos e frequentes geram hábitos, e hábitos contínuos geram, por consequência, resultados positivos ou negativos. Lamentavelmente, porém, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-lhe as resistências morais, debilitam-se os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Há determinadas provações que são inevitáveis. Há acontecimentos que nos ocorrem, nos acometem, que acontecem à revelia da nossa vontade. Pode estar relacionada a uma programação que é extremamente importante para o nosso crescimento.
tem a ver com a providência divina, ainda que seja doloroso. Por procederem de desmandos de outras existências, por exemplo. São processos reeducativos que nos chegam na atualidade como formas da gente reeducar a nossa forma de sentir, de pensar e de agir. Podem, entretanto, por meio de construções mentais e humanas edificantes, serem alteradas, atenuadas e até libertadas, pois que atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles outros que são danosos. Então não estamos presos nesses grilhões se adotarmos uma postura mental saudável. Se adotarmos, como nos diz Joana, essas construções mentais que seriam edificantes e salutares. Mas tudo isso requer atenção, observação e esforço. Porque controlar, dominar o pensamento não é fácil. Já nos diz Joana, é difícil controlar esse inquieto corcel mental. Não precisamos lutar contra eles, mas domá-los, conquistá-los paulatinamente. E mais adiante ela nos diz, não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixares. Queixa-te de insucesso, de sabores, enfermidades, desamor. No entanto, aferrastes a ele de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí sem qualquer esforço de renovação. Afirma a sabedoria popular com propriedade. Pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, realização. Aqui ela fala numa posição extremamente importante que fala a respeito desse esforço de abandonar a acomodação, porque a acomodação gera esse limo, gera essa estagnação mental, moral, psicológica, emocional, que não tem outro destino a não ser nos fazer adoecer. Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis e perturbadoras. Planeja o teu presente. Estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração e sem amargura. Quando ela nos propõe planejarmos o nosso presente, significa dizer também reunir essas forças, essas energias para colocar o carro da evolução adiante. Porque muitos de nós ficam presos às amarguras, às lamentações daquilo que nos foi tirado, daquilo que nos fizeram no passado, das oportunidades que não deixaram que pudéssemos conquistar. Abandonemos, porque a lamentação não ajuda, ela mina todas as nossas potencialidades e energias. Então, que possamos usar essas possibilidades para construir um novo presente e, por conseguinte, um novo futuro. Podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Não só ela nos autoriza, como ela legitima e também nos fala sobre essa potencialidade, quando nos diz que nós podemos e devemos, sim, alterar as nossas rotas, que na maioria das vezes não depende de nada externo, mas da nossa vontade. Aquilo que não podemos modificar, porque nos chega como um mecanismo reeducativo do alto. Devemos abraçar e aceitar, e olhar para a experiência como esse grande desafio que amadurece o nosso ser e que agiganta as nossas possibilidades. Mas aquilo que é da ordem de mudarmos, nós devemos e podemos fazer. Não basta pedires a Deus ajuda. Não basta pedires a Deus ajuda, como também nos assinala e nos assinalou no início a mensagem deixada por Emmanuel. Não adianta só pedir.
porém deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, dependem de ti. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O primeiro passo deve ser o nosso. Batei e a porta se vos abrirá. O primeiro gesto, o primeiro passo, o primeiro impulso somos nós que damos. Precisamos abrir esse campo para que as possibilidades possam ocorrer. Deus requer de nós atitude, ação, uma luta contínua contra a acomodação, contra essa força negativa que nos puxa sempre para trás, sempre nos puxa para baixo. Cair é mais fácil, fisiologicamente. Quando a gente cai, até a gravidade ajuda para que o corpo se debruce ao chão. Mas erguer-se, até anatomicamente, requer de nós muito mais esforço muscular, ósseo, de energia. Essa é uma analogia que nós podemos usar na vida. E aí segue Joana. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por via tortuosa. Quando encontraram um homem piedoso que ajoelhado rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Todos olhavam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. À frente, alguns quilômetros vencidos, havia outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lamaçal. Este, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo empenho libertar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado, e após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Os aprendizes surpresos indagaram ao mestre. O primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde, até vociferava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou. O que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Será, pois, ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, te disponhas a retirar do baú o carro da tua existência, a fim de seguires feliz adiante, com saúde e bem-estar. Sem reclamar e pensando corretamente. É uma postura mental que requer de nós constantemente exercitarmos, por exemplo, a gratidão. Porque diante de alguns eventos adversos que nos acometem, em meio a tantos que porventura possam suceder-se, acontece que temos uma quantidade infinita de benesses que nos chegam e que representam, sobretudo, a misericórdia e o imenso amor divino por nós. Saúde e bem-estar necessita, sobretudo, das nossas ações. Ações positivas e proativas. Quantos de nós sabem que a alimentação é um recurso fundamental para se manter e se preservar a saúde, mas não conseguem se esforçarem o bastante para adotar uma alimentação mais próxima do natural? A natureza, sendo tão constantemente generosa conosco, oferecendo-nos o solo fértil, para que possamos plantar, por exemplo, ou auxiliar, comprando daqueles pequenos produtores que produzem alimentos vindos da terra, direto da natureza. Porque não conseguimos largar os nossos vícios e os nossos maus hábitos, porque dá trabalho. Na era do fast food, todos nós, enquanto população mundial, adoecemos.
com tantos conservantes, tantos sódios, tantos açúcares, afetando diretamente o nosso bem-estar, nossas disposições e a nossa saúde, devastando e vergastando esse grande veículo de evolução que é o nosso corpo. Porque sem ele, como podemos colocar adiante as nossas provas e os nossos projetos de vida? Quantos de nós, sabendo que a amargura, a mágoa, o ressentimento que queima por dentro, que nos causam úlceras, tumores, cânceres, mas nós não conseguimos lutar porque nosso orgulho não permite. Mas como perdoá-lo me feriu tanto por tantas vezes? Quando esquecemos que o ódio, a amargura, o rancor é como produzir um veneno, ingerir, mas esperando que o outro morra. Só causa dano a nós mesmos. Lembrando a mensagem do início, sabemos que é difícil perdoar. Sabemos que é difícil, mas é da nossa natureza. Porque o ódio e o ressentimento são contrários à nossa essência primordial, que é o amor. Sendo frutos da divindade, criados por um Pai infinitamente amoroso, nós somos resultados desse amor. E alimentar em nós esses sentimentos é o mesmo que ingerir veneno diuturnamente. É contrário à nossa natureza. Mas são inúmeros os exemplos que poderíamos citar das práticas simples que devolvem a todos nós o bem-estar. Um deles é o abandono da queixa. Há pessoas que têm o hábito de queixar-se, mal acordam, mal põem o pé no chão e antes de fazer uma oração já reclamam do dia que está muito quente. Nossa, não chove há tanto tempo, ou nossa, como não para de chover. E reclama do tempo, como se o tempo fosse alheio, uma entidade que nos persegue, quando na verdade nós somos péssimos administradores do tempo. Deveríamos sim ser gratos a Ele e utilizarmos da melhor forma que pudéssemos utilizar, porque somos exímios desperdiçadores de tempo. E são inúmeros os exemplos que poderíamos citar. E mais uma vez, retomando a mensagem inicial de Emmanuel do livro Pão Nosso, intitulado Preserva a Ti Próprio. Emmanuel nada mais diz do que nos convida a refletir sobre todas as benesses que nós já temos alcançados até agora, todo o conhecimento, todas as informações que nós já temos nas nossas vidas, mas que não colocamos em prática. Como desejar saúde e bem-estar se não nos esforçamos? Saúde e bem-estar não se adquire tomando pílulas compradas em farmácia, se não fazemos a nossa parte. E mais uma vez, lá adiante, Emmanuel nos lembra: se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da tua própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência, tentarão, por amor a nós, a todo custo, minimizar os nossos sofrimentos na solução dos nossos problemas, mas sem a adesão da nossa vontade a este programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. E aí lembremos da frase do Cristo: vai e não peques mais. Ou seja, diante da ocorrência do sofrimento que te bate à porta, aproveita a experiência para cortar esses grilhões que aprisionam a uma postura adoecedora, uma postura que nos leva fatalmente ao sofrimento. Abandona essa postura e segue novos rumos, novas oportunidades de crescimento e de paz.
Assim, encerrando mais um programa, mais uma oportunidade reflexiva, nós agradecemos essa companhia amorosa, generosa de todos vocês que pacientemente nos esperam às segundas-feiras, às 18h30, para refletirmos sobre essas mensagens trazidas do alto, dessas almas amigas que trilharam, assim como nós, caminhos pedregosos, caminhos tortuosos, mas que atingiram o cuma, o altiplano, o ápice do crescimento interior e da evolução. Agradecida por mais esta oportunidade e fazendo sempre a todos um convite para que estejam sempre presentes. Quando tiverem aquele momento de ociosidade, vão lá no site da RBE. Temos programas gravados, entrevistas, reflexões a respeito de obras espíritas, do Evangelho. Temos todas as manhãs o Evangelho comentado para aqueles que desejam iniciar o dia em paz, em serenidade, com a sua mente voltada e projetada para o alto. Vai lá, visita o nosso canal da RBE, www.radiobrasilespírita.com.br, e também vai lá e visita o canal do YouTube da RBE, da Rádio Brasil Espírita, e vai lá e vai encontrar diferentes programas deixados por irmãos do Brasil inteiro, sempre com temas interessantes, sempre trazendo oportunidade para pensarmos temas do nosso cotidiano, que tem a ver com aspectos fundamentais que podem sim contribuir com esse processo da busca interior e da autoiluminação. Mais uma vez agradecida e rogando ao alto que durante toda essa semana todos vocês possam encontrar-se em sintonia com as vibrações amorosas do alto e que possam encontrarem-se em paz e em serenidade. Grata mais uma vez e rogando ao alto que, se for da vontade do Pai, que possamos estar juntos na próxima segunda-feira, às 18h30, no canal da RBE, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Muita paz para todos vocês. Gratidão.